Enquanto as crianças estão saindo, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em João capítulo 17. João capítulo 17. A pregação de hoje vai tocar no capítulo inteiro. Então, João capítulo 17. Alguém se lembra o que é que nós chamamos esse trecho de João capítulo 13 ao 17? Alguém se lembra o título que a gente deu? É o discurso do cenáculo. Se você se lembra, é o discurso do cenáculo. É a noite em que Jesus foi traído. Começando no capítulo 13 de João, ele lava os pés dos seus discípulos. Em seguida, ele vai prometer a vinda do Espírito Santo. Ele vai dizer para os seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida, que é apenas por meio dele que chegamos até Deus. Capítulo 15, ele se apresentou como a videira verdadeira. E o Pai sendo o agricultor, e nós que somos os seus discípulos, somos chamados dos ramos. E ele enfatizou a importância de permanecer nele, essa ligação com ele. E assim como a videira produz aquela seiva que dá vida para os ramos, assim também nós temos vida espiritual com a nossa ligação com Jesus Cristo e podemos frutificar para a glória de Deus. Capítulo 16 nós estudamos na semana passada e hoje nós chegamos aqui no capítulo 17, lembrando que aqui é a noite em que Jesus foi traído. Em diversos momentos nós encontramos Jesus chorando, ou orando, ou clamando a Deus. E aqui nós encontramos no capítulo 17 uma oração. E essa oração é muito interessante porque é uma oração que ele faz por si mesmo. Ele depois vai orar por seus discípulos. E em seguida ele vai orar pelos seus futuros discípulos. Pelos que no futuro iriam segui-lo como discípulos. Então, nós vamos ver aqui hoje à noite uma oração que tem 3 partes. E essas 3 partes são importantes para nós entendermos, porque entendendo que Jesus é muito mais do que um homem bom, muito mais do que um profeta, ele também é Salvador. E como Salvador, ele se torna o nosso sumo sacerdote. Então, esse trecho, essa oração, tem sido chamado por muitos a oração sacerdotal de Jesus. Por quê? Porque por meio dessa oração, ele vai interceder em prol dos seus discípulos. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era o elo entre o povo e Deus, ele era a maneira como o povo se apresentava a Deus por meio de sacrifícios, por meio de oração. Então, esse símbolo que nós encontramos atribuído a Jesus como sumo sacerdote, na verdade, a gente vai ler em Hebreus que, de fato, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não somente é o sacrifício, ele também é o sumo sacerdote que apresenta esse sacrifício a Deus. Agora, a diferença entre ele e todos os outros sumos sacerdotes é que ele era perfeito. Jesus não tinha pecado, assim como os outros. Então, nós podemos ter certeza que ele ainda hoje continua a interceder por nós. A palavra nos diz isso. E ele abriu o caminho, que agora, por meio do seu sangue derramado, por meio do seu sacrifício, nós temos acesso ao trono de Deus. Hebreus vai nos dizer que nós podemos até nos aproximar com confiança de receber graça e misericórdia para um momento oportuno. Por quê? Porque Jesus cumpriu o seu papel, desempenhou o seu papel como sacrifício e agora ele continua a fazer isso como sumo sacerdote. Então essa oração, de certa forma, é como se fosse o começo do ministério de intercessão que Jesus tem por nós. Entenderam? Daqui para frente, quando ele vai ser exaltado e elevado ao céu, ele vai voltar ao céu no final dos evangelhos, no início de Atos, e ele vai se assentar à destra do Pai. A partir dali nós encontramos que o papel principal dele é de interceder
por seus seguidores, interceder por nós que fazemos parte de sua igreja. Então eu pensei assim, Jesus está aqui sabendo que logo mais ele vai ser entregue aos soldados romanos, vai passar por uma série de tribunais ou julgamentos, todos com acusações falsas. Então, ele sabe que ele está prestes a morrer. Jesus disse isso aos seus discípulos. Na semana passada nós vimos que ele não somente disse aos seus discípulos que ele ia morrer, mas também que ele iria deixar um consolador assim como ele. Ele iria deixar outro consolador que era o Espírito Santo, que viria e habitaria neles. Mas eu gostaria que você pensasse por só um instante. Imagine que você sabe que hoje é o seu último dia de vida. Amanhã você vai morrer, certo? Hoje é o seu último dia. O que você faria? O que é que você faria durante as suas últimas horas? Você passaria tempo com sua família, com os mais próximos? Você ligaria para conversar com alguns amigos, com quem perdeu contato? Você sairia para jantar no seu restaurante favorito? Você choraria, sabendo que vai morrer? O que você faria? Sinceramente, pense sobre isso. Jesus está carregando um fardo grande. Ele sabe que vai sofrer, vai morrer e vai carregar o peso da nossa culpa. Imagine o que ele estava experimentando. Nós não sabemos quando vamos morrer. Jesus sabia. Nesse trecho, ele sabia exatamente que era a sua última noite. Então, nós podemos dizer, essas são algumas das últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Jesus aqui vai conversar com o Pai. O que nós encontramos ao longo da vida e do ministério de Jesus, esse relacionamento muito íntimo com o Pai. Porque ele derivava a sua força, o seu poder do Espírito, mas na intercessão e a conexão com o Pai, ele era dado direção, e Deus que fazia a obra acontecer por meio do Filho. Então, a oração era significante para Jesus. Ele costumava sair quando ainda era cedo, às vezes quando ainda era escuro para orar, às vezes ele se deslocava para o deserto, afastado de todos e de tudo, e orava. E aqui nós vemos Jesus indo para o jardim do Getsêmani. Agora não sabemos exatamente onde ele está nesse momento que ele vai orar. Talvez é onde os outros evangelhos vão apresentar Jesus orando, perguntando aos seus discípulos: por que vocês não ficaram acordados para orar comigo? Talvez é nesse momento, não sabemos, mas ele está entre o cenáculo e os tribunais. Ele está naquele momento decisivo em que ele vai ser entregue nas mãos dos soldados. E eis aqui a oração de Jesus. João capítulo 17. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nelas ou neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti.
Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É importante nós mantermos em mente o contexto, porque as palavras de Jesus carregam uma significância ainda maior quando nós entendemos que essas eram algumas das suas últimas palavras. E certamente ele estava perto dos discípulos, pois João relata aquilo que ele orou. João ouviu aquilo que ele orou. Mas quando nós entendemos que é aquela noite em que ele foi traído, essas palavras carregam um peso, carregam uma significância, porque ele fez uma oração de última hora, antes da sua morte. Então, voltando para a pergunta que eu fiz inicialmente, se você soubesse que morreria amanhã, o que faria? O que é que Jesus fez? Ele orou. Ele reconheceu a importância da sua conexão com o Pai. Ele fez uma oração que ao longo dos séculos tem sido estudado e contemplado por sua beleza, por sua paixão e também por sua profundidade teológica. É uma oração que carrega muito peso teológico. O grande famoso pregador reformado Martin Lloyd-Jones, do último século, pregou uma série de 48 mensagens apenas nessa oração. Então pensa nisso. 1 ano de pregações apenas em João capítulo 17. E interessante que não é nem a oração mais conhecida de Jesus. Nós conhecemos mais o Pai Nosso, né? Que é mais simples, é curto. Mas essa oração não deixa de ser menos importante. Se veio da boca de Jesus, podemos ter certeza que é importante. E hoje à noite, ao examinarmos as 3 partes dessa oração, a oração sacerdotal de Jesus, podemos ter em mente algo muito interessante. É menos de 600 palavras, leva menos de 4 minutos para ler. É um trecho curto, mas apresenta tantas verdades importantes. São verdades ricas e práticas, teológicas. Nessa oração, Jesus ora por si mesmo, ele ora por seus discípulos e ele ora também por nós. Então, ao mergulharmos no texto, esse esboço é muito simples hoje à noite. Essas 3 partes são essas. Primeiro, ele ora pela glória de Deus, né, em sua própria vida. Ele ora pela glória de Deus. Depois ele ora pelo bem dos seus discípulos. E depois ele vai orar pelo futuro da igreja.
ou pela igreja futura, né? Então, por que, de novo, voltando para o início, por que nós chamamos isso a oração sacerdotal de Jesus? Porque no Antigo Testamento o sacerdote, o sumo sacerdote, era um homem escolhido e ungido para se aproximar de Deus em prol do povo. Ele era como se fosse um advogado, ele era aquele que defendia o bem e o interesse do povo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque ele nos apresenta diante do Pai, é ele que intercede por nós, é ele que está entre nós e Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo, porque Cristo nos justificou por meio da sua morte. Quando Deus olha para nós, ele vê seguidores de Jesus, mesmo imperfeitos, mas que foram santificados pelo derramado sangue de Cristo. Então aqui nós encontramos Jesus se aproximando do Pai, e ele ora apenas poucos versículos por si mesmo. Boa parte da oração é sobre os seus discípulos, é sobre outros. Ele ora bem pouquinho por si mesmo. E ele faz apenas um pedido por si mesmo. Ele diz assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Nós encontramos aqui, nesse primeiro ponto, desculpa aí, é o cenáculo com Jesus e os discípulos, a noite em que ele foi traído, ele faz esse pedido: Pai, é chegada a hora. Jesus, apesar de ser humano, também era 100% Deus, e nessa relação que ele tinha com o Pai, obviamente o Pai lhe revelava determinadas coisas. Ele sabia que este era o momento para o qual ele foi enviado. É chegada a hora, a determinada hora da sua morte, a hora dele oferecer-se a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. E ele faz esse pedido: glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Então, primeiro ele ora pela glória de Deus. Ele ora pela glória de Deus. E se você tem passado muito tempo aqui na nossa igreja, você sabe que nós temos essa visão reformada, né? Que a glória de Deus é primordial em todas as coisas. Antes de qualquer coisa, a glória de Deus é a essência de tudo que nós fazemos. Então, se nós deixarmos de glorificar a Deus em alguma área de ministério, ou se os nossos corações estão distantes de glorificar a Deus, nós precisamos cair diante de Deus e nos arrepender, porque a glória de Deus é a razão por qual nós fomos criados. A glória de Deus é a razão por qual nós fomos salvos. A glória de Deus é a razão por qual Deus está trabalhando em nós, nos formando um povo, para que eternamente continuemos a glorificar a Deus. Então, Pai, é chegada a hora. Essas palavras marcantes de Jesus. A gente lê nos outros evangelhos que Jesus, ali caindo em oração, diz que ele estava suando gotas de sangue. A pressão era tanta, o peso era tão grande e a dor que ele estava carregando na sua alma, nós não podemos nem descrever. Mas ele, ao se apresentar ao Pai, ele diz: Pai, se for possível, que esse cálice passe de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, naquele momento tão humano, ao mesmo tempo nós encontramos a divindade perfeita de Jesus, ao reconhecer que ele deve cumprir a vontade do Pai. Gente, eu fico arrepiado pensando naquela cena, e Jesus ali em oração, aquele peso. Ele diz: Pai, seja glorificado, glorifica a mim, para que tu sejas glorificado. Agora, para muitas pessoas, ao contemplar o que aconteceu nas próximas horas, muitas pessoas vão dizer: não entendo como isso é glória, não entendo como uma traição seguido de julgamentos e acusações falsas, como isso de alguma forma resulta em glória. Então, essa pergunta vem às nossas mentes: como é que Jesus vai ser glorificado nas horas seguintes?
Em primeiro lugar, entendemos que Jesus seria glorificado em sua morte. Jesus seria glorificado em sua morte na cruz. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós encontramos frequentemente essa ideia de exaltação, de levantar o nome de Deus, né? De erguer alto, de exaltar o nome de Deus. E nós encontramos uma relação muito interessante com o que Moisés fez no deserto, quando o povo estava sendo picado pelas cobras e estava morrendo, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste levantado num poste diante das pessoas, e as pessoas que olhassem com fé aquela serpente, não era a serpente que iria curar, mas era a fé naquilo que Deus iria fazer. As pessoas que olhassem seriam curadas, seriam salvas. E Jesus, falando com o fariseu chamado Nicodemos, ele vai dizer em João capítulo 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora, nós entendemos que esse levantar não necessariamente é uma exaltação. Esse levantar é morte. Ele será levantado na cruz. A cruz é símbolo de morte, de tragédia, é símbolo de crime. Os piores dos criminosos eram colocados na cruz. Era um símbolo de tortura para aquele que era revolucionário, que tentava reverter as leis romanas. Eles usavam a cruz para os piores dos criminosos. E aqui nós encontramos profeticamente, assim como Moisés levantou aquela serpente, as pessoas olhassem em fé para a serpente, da mesma forma, Jesus agora será levantado na cruz, e que as pessoas, ao olharem para ele em fé, também agora serão salvos. Jesus seria glorificado em sua morte na cruz, porque Deus o levantaria diante das pessoas, e que todos que olhassem para ele e confessassem seu nome como Salvador fossem salvos. Então, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Essa glorificação tem uma cara diferente do que muita gente pensa. Essa glória que Jesus vai passar não é uma glória isenta de dor, é uma glória carregada de tragédia. E em João capítulo 12, versículo 34, a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? A multidão questionando a Jesus a respeito daquilo que Jesus estava dizendo. Você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? É curioso isso, porque quem conhecia bem o Antigo Testamento, quem conhecia a lei e os profetas, entendiam muito bem que o ungido de Deus, o escolhido de Deus, era esse Filho do Homem. Daniel vai apresentar por diversas vezes essa figura messiânica como o Filho do Homem. E Jesus, ele utiliza esse título mais do que qualquer outro título quando ele fala de si mesmo. Ele diz: eu sou esse Filho do Homem. E esse Filho do Homem será levantado. Então, assim como a serpente foi levantada no deserto, também o Filho do Homem vai ser levantado. Então, Jesus Cristo vai ser glorificado em sua morte. Uma morte dolorosa, uma morte preparada para criminosos. E por isso que muitas pessoas não entendem isso. Eu estava ouvindo essa semana um rabino judeu falando sobre esse trecho, e ele diz: é impossível que Jesus foi o Messias, porque a cruz era um símbolo de crime, era um símbolo pior de todos os símbolos. Como é que Deus colocaria o seu Messias nesse símbolo? Porque ele não entendeu que a glória da cruz é diferente da glória que nós pensamos. Na concepção humana, como é que isso pode ser uma glória? Alguém morrer sozinho, abandonado por seus amigos e sendo acusado falsamente. Como isso é glória?
Se fosse você, você diria que isso é glória? É uma coisa boa? É um momento de ser exaltado? Não, de jeito nenhum. Para o mundo isso não é glorioso. Parece estar longe de uma vitória. Porque para eles, a concepção deles era esse Messias político, que viria para trazer vitória para o seu povo. Mas a cruz de Cristo não foi uma derrota. A cruz de Cristo não foi um fracasso total, assim como muitos pensam. A cruz de Cristo é gloriosa porque na cruz nós vemos ao mesmo tempo uma demonstração perfeita da misericórdia e da justiça de Deus. Então pense sobre isso. Jesus ali levantado na cruz, cai sobre ele a ira de Deus, que nós merecemos. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, Filho de Deus, demonstra misericórdia para nós, e nós encontramos a glória nesse símbolo de que a misericórdia e a ira de Deus estão presentes ao mesmo tempo. Isso deve ser maravilhoso para você. Porque a morte que você merecia, o castigo, o juízo que nós merecemos, Deus vai lançar sobre o seu próprio filho. A cruz é gloriosa porque nós vemos uma demonstração perfeita da misericórdia e da justiça de Deus. Então essas duas coisas são importantes pensarmos um pouco. Já falamos esses trechos, mas justiça é o quê? Justiça é um entendimento que nosso pecado precisa ser tratado diante da santidade perfeita de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Esse é o fim. Esse é o destino de todo ser humano. Justiça precisa ser feita. Quando nós nos rebelamos contra Deus como raça humana, nós imediatamente nos tornamos inimigos de Deus e, por consequência, aqueles que seriam castigados, aqueles que enfrentariam o juízo. Isso é o que é justiça. Justiça é você punir o infrator, correto? Se nós queremos uma justiça que haja em integridade, nós queremos uma justiça que vai punir aqueles que praticam o mal e, ao mesmo tempo, vai beneficiar aqueles que praticam o bem. Isso é justiça. O nosso pecado, a nossa culpa, estando presente sobre Cristo, Ele carregando isso, a justiça está sendo feita. Deus precisava punir o pecado. Lembre-se desse versículo, porque nos mostra a grandeza da misericórdia. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. Ele carregou sobre si a nossa culpa. E misericórdia é isso. Nós não morremos na cruz. Você não precisa sofrer eternamente. Você não precisa enfrentar o juízo. Isso é misericórdia. É Deus não lançar sobre nós aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nos é devido. Jesus, então, na cruz, Ele toma o nosso lugar. Ele se torna o nosso substituto. Também um tema que corre ao longo de todo o Antigo Testamento. A ovelha, ou um bode, ou um animal, tomando o lugar do ser humano. Jesus, agora sendo o sacrifício perfeito, toma o nosso lugar. Ele morre em nosso favor. Eu não sei de você, mas eu estive pensando esses dias ao assistir jogos da Copa, que tipicamente nós gostamos daquelas histórias onde o mais fraco vence, né? A gente gosta daquela história, a gente vibra ao ver um time como o Japão derrotar a Alemanha. Isso, especialmente daquele 7-1, alguns anos atrás, a gente gosta muito, a gente sente na pele, a gente gosta. Nós gostamos de ver filmes, de assistir filmes onde o azarão
acaba ganhando no final da história, né? Aquele que sempre perdia, aquele que era menos favorecido. Nós gostamos de histórias assim. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos alguém que foi traído, foi abandonado, foi acusado falsamente e ainda assim morreu por aqueles que o mataram. Morreu por nós. Não há história mais emocionante do que esta. Aquele que parecia estar perdendo tudo, tinha acabado, os discípulos abandonaram Jesus porque eles pensaram, acabou a história, não tem mais história o que nós estamos seguindo. Mas Jesus também é glorificado em sua obra. Jesus é glorificado em sua obra, em diversos aspectos da sua obra. Nos versículos 2 a 8, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nós encontramos a obra de Jesus dando vida eterna aos seus discípulos. Ele dando vida eterna. Ele era o único que poderia dar. Então, Jesus é glorificado, essa glória vai acontecer porque ele vai cumprir aquilo por qual lhe foi enviado. Chegou a hora, e agora eu vou oferecer vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes quando nós falamos sobre evangelho e conversão, a ideia de conhecimento é muito importante. A pessoa precisa conhecer a verdade, precisa conhecer ao Deus único, vivo e verdadeiro, e precisa conhecer a Cristo como Salvador. E esse conhecimento resulta numa transformação e resulta em vida eterna. Então, se você for crente em Jesus Cristo, saiba que o único caminho para a vida eterna, Deus já lhe deu. Você não precisa fazer mais nada. O caminho foi aberto. E se você não conhece Jesus como Salvador, saiba que o conhecimento de Cristo é a única coisa que vai lhe salvar. A única coisa que vai trazer libertação verdadeira. Então Jesus é glorificado em sua obra ao dar vida eterna para os seus discípulos. Mas ele também é glorificado ao cumprir a obra de Deus, do Pai. Veja o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. Então a glória é a morte, a glória é a vida eterna. Jesus é glorificado em sua obra. Desculpa, essas coisas eu não coloquei. Jesus é glorificado cumprindo a vontade do Pai. E o versículo 5 termina de uma forma paralela, repetindo mais ou menos o que ele pediu no versículo 1. Versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Filipenses capítulo 2 vai nos falar sobre a humilhação de Cristo, em que ele se tornou homem, ele deixou de lado a glória. Ele agora está dizendo ao Pai, no primeiro versículo, glorifica a mim, a chegada a hora, e de novo no versículo 5, glorifica a mim, assim como eu tinha glória antes que houvesse mundo. Jesus está dizendo, a obra está terminando aqui, chegou a hora. E assim que terminar, ele vai ser exaltado e voltará ao céu, ao lado do Pai. Então isso revela aos seus discípulos aquilo que está para acontecer. Então esse foi o primeiro pedido, Jesus orando por si mesmo. Ele ora pela glória de Deus na sua vida, na sua pessoa, e isso vai acontecer na sua morte, na sua obra, cumprindo a vontade do Pai. Mas ele também faz uma oração pelos seus discípulos. Aqui nós temos um pequeno vislumbre do coração de Jesus por seus discípulos. Ele está prestes a ser traído, preso e até abandonado por estes mesmos discípulos. Eles vão fugir. Pedro vai negar 3 vezes que ele conhece Jesus. Entretanto,
Nesta oração nós observamos Jesus intercedendo em prol desses homens, em prol desses amigos que tinham andado consigo por mais de 3 anos. Ele é um Salvador benigno. Ele pediu um pouco por si, mas ele daqui para frente começa a orar pelo bem dos seus discípulos. Ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Ele ora pelo bem dos outros. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que, ao interceder por nós, ele entende o que nós sentimos. Ele já passou as dores que nós enfrentamos. Ele já foi traído por seus amigos. Ele já foi abandonado em algum momento da sua vida. Ele foi tentado e não pecou. Ele sofreu fisicamente, passou fome. Ele sofreu fisicamente ao experimentar a dor dos açoites, dos espinhos e da cruz. Então, quando ele intercede por nós, ele entende o que você está passando, ele entende o que eu estou passando, ele entende o que nós sentimos, porque ele já passou pelas mesmas coisas. Então, quando ele ora para os seus discípulos, ele ora como alguém que se compadece verdadeiramente. Isso é empatia, é sentir na pele o que o outro está sentindo. Jesus é esse sumo sacerdote. Nos versículos 11 e 12, ele vai dizer: já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprisse a Escritura. Aqui Jesus pede em prol dos seus discípulos, mas ele pede especificamente por proteção, que Deus os proteja. Por quê? Porque Jesus sabe muito bem não só a sua própria história, mas ele também sabe a história dos seus discípulos. Ele sabe que todos os seus discípulos, a não ser João, vão ser martirizados, vão morrer mortes cruéis. João também sofreu, mas não foi martirizado. Ele foi exilado na ilha de Pátimos, sofreu grandemente. Então esse pedido aqui de Jesus nos mostra a prioridade da missão. Por quê? Porque ele entende que a missão é perigosa. Ele pede por proteção porque ele sabe que há uma oposição, existe uma força maligna que quer impedir os avanços do Evangelho e da igreja. Então Jesus ora por proteção por seus discípulos. Eu li um comentário essa semana, um pastor chamado Kevin Sanders, e ele sugere o seguinte: não pense de Jesus como um pai que protege demais. Vocês conhecem os pais que protegem demais, né? Não deixa o filho brincar, não deixa o filho se sujar, protege tudo, né? Não pense de Jesus assim. Aquele pai que nunca quer que você se machuque ou enfrente dificuldades. Devemos pensar de Jesus como o general de um exército, que ama profundamente e cuida de seus soldados. Ele os envia numa missão importante, uma batalha espiritual. Mas ao mesmo tempo, ele vai oferecer proteção e armamento para a batalha. E os perigos certos virão. Mas ele garante que está intercedendo. Quando eu pensei dessa forma, eu achei muito interessante, né? Não é Jesus dizendo coitadinho dos seus discípulos, não, mas dizendo: Senhor, proteja-os, porque eles vão enfrentar uma batalha. E muitos deles enfrentarão a morte. João 10, 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, falando das suas ovelhas, né? Jamais perecerão, e ninguém
as arrebatará da minha mão. Jesus estava dizendo, enquanto eu estava no mundo, eu protegi os meus discípulos. Eu protegi. Agora eu estou voltando ao Pai, eu peço a tua proteção por eles. Eu não perdi nenhum deles, a não ser um. Quem é que ele perdeu? Na verdade, ele não perdeu porque Judas sempre foi do inimigo, pelo que nós lemos os relatos de outros escritores. Ele é conhecido como filho da perdição. Jesus também orou por diversas vezes aqui por unidade. Vocês perceberam? Ele orou que os seus discípulos fossem um, assim como Jesus e o Pai eram um. Para que eles desfrutassem de uma unidade diferente de qualquer outra. Se vocês se lembram, lá atrás em João capítulo 13, Jesus falou para os seus discípulos que a maneira como o mundo conheceria que eles eram discípulos era como? Pelo amor que eles tinham uns pelos outros. João capítulo 13, versículo 34, se eu não me engano. Então ele pede por unidade, ele pede para que os seus discípulos experimentem essa unidade. E não é uma unidade porque todos concordam sobre tudo, não é uma unidade porque todos têm a mesma história e têm os mesmos gostos. É uma unidade porque eles entendem a missão, eles têm o mesmo Senhor, eles têm a mesma mensagem para o mundo. Essa é a unidade que Deus pede. E assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele ora que os discípulos sejam um. Por quê? Porque é por meio disso que o mundo vai ouvir e vai crer que essa mensagem é verdadeira. É interessante porque Jesus não só vai orar por aqueles discípulos por unidade, ele também ora por nós, pedindo unidade na sua igreja, nos seus discípulos futuros. Ele também ora por alegria, ele pede por alegria pelos seus discípulos. Vejam o versículo 13. Diz assim, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Interessante isso, porque de um lado ele está dizendo que eles enfrentarão oposição, eles enfrentarão dificuldade. Ele pede por proteção, ele diz, Senhor, nem tire eles do mundo, certo? Eles não são do mundo, mas não tire eles do mundo, porque eles têm uma missão a fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele pede por alegria, que eles experimentem a alegria de Jesus. Isso é muito difícil de algumas pessoas entenderem. Como é que uma pessoa que está sendo perseguida, está sofrendo, pode ter alegria verdadeira? E a razão é porque a alegria não é superficial, dependendo de circunstâncias. É uma alegria que dura, uma alegria que persevera em todos os momentos, porque a nossa alegria está numa pessoa e não nas circunstâncias. A nossa alegria está em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Nossa alegria está no fato que Ele está preparando um futuro maravilhoso para aqueles que o amam. Então Ele pede por nossa alegria. Agora, você pode pensar, mas espera aí, ele primeiro ora pela glória de Deus, né? Depois ele vai pedir pela alegria dos seus discípulos. Tem alguns que vão dizer isso aí parece uma contradição, né? Como é que Jesus pode estar pedindo a glória de Deus e a alegria dos discípulos ao mesmo tempo? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que não glorificam a Deus, não é verdade? Seja honesto. Às vezes nós queremos fazer coisas que não glorificam a Deus. Agora, o pastor John Piper, que já escreveu muito sobre a glória de Deus, ele diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. A ideia é essa, que a nossa alegria, estando enraizada em Cristo, é o que resulta na glória de Deus. A nossa alegria plena em meio às dificuldades, em meio às lutas da vida, é aquilo que vai trazer glória para Deus, porque as pessoas vão olhar para nós e o nosso testemunho vai apontar para alguém fora de nós que está nos sustentando, alguém que está nos conduzindo, nos dando esperança. Mas ele também ora por santidade. Versículos 17 a 19, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou um pouquinho atrasado aqui. Alegria, santidade, olha só, eu não estou nem seguindo os slides. Ele ora por santidade. Santidade é o quê? Santificação é estar separado do mundo.
Quando Jesus diz santifica-os, é separado do mal para os propósitos de Deus, certo? É tirado da visão e das filosofias do mundo e agora no reino de Deus, seguindo a vontade de Deus. Isso é o santificar. Mas você pode perguntar como é que isso acontece na vida de uma pessoa. A santificação é um processo, pelo que nós entendemos nas Escrituras. E Jesus vai dizer claramente como é que isso acontece. Ele diz, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Olha só. Por meio da palavra de Deus que nós somos santificados. Então, meu querido, se você só abre a tua Bíblia quando você vem na igreja para o culto dominical, e durante a semana a Bíblia fica parada na prateleira, você não está sendo santificado. Infelizmente, a sua santificação é obra do Espírito Santo, mas depende do uso da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma na batalha. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela pode diagnosticar os nossos pecados mais profundos. A palavra de Deus é um espelho que nos mostra quem nós realmente somos e quem nós precisamos ser. Então, ele pede por santidade. Mas ele pede por santidade porque a missão exige santidade. A missão de Deus exige santidade. Temos que ter cuidado de não entender erradamente o que é santidade. É um problema que ocorre muito em igrejas. Santidade não é você viver uma vida perfeita. Santidade não é você pensar que pode tocar a vida na sua própria força e você pode cumprir os mandamentos de Deus. Santidade não é você simplesmente jogar os braços para cima e dizer, a obra é tua, Deus, eu estou aqui esperando o Senhor que vai fazer a obra, né? Então, entre esses dois extremos tem que ter um equilíbrio. A obra não é toda nossa, mas ao mesmo tempo existe uma parte que nós temos na santificação. O autor Jerry Bridges, no seu livro sobre santidade, Em Busca da Santidade, ele descreve santidade como uma responsabilidade dependente. Uma responsabilidade dependente. Nós temos responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, nós temos responsabilidade de nos imergirmos na palavra de Deus, nós temos uma obrigação de ser sal e luz. Mas nós fazemos isso em completa dependência do Espírito Santo. Nós não dizemos, eu posso, não. Mas eu sei que Ele pode fazer a obra em mim. E isso nos traz para o último ponto, a terceira parte da oração, que é a oração pelo futuro da igreja. Jesus diz no versículo 20 assim: não peço somente por estes, falando dos discípulos ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Jesus está antecipando que a sua palavra vai produzir outros discípulos. Jesus está antecipando que o evangelho vai gerar fruto. E nós sabemos isso porque ao lermos a palavra de Deus, nós encontramos, especialmente no livro de Atos, o relato de como a igreja se espalhou, de como a mensagem de Cristo se espalhou por todo o mundo conhecido daquela época. Indo para a Ásia, indo para a Europa. Então Jesus ora por aqueles que futuramente crerão. Nós que conhecemos a Cristo, podemos nos enquadrar nessa oração, entendendo que Jesus orou por nós ali na noite que foi traído. Gente, isso é maravilhoso. Não era nenhum pensamento, mas Deus já sabia que eu creria. Deus já tinha me preparado, Deus já tinha me escolhido. E Jesus aqui vai orar por aqueles que creriam futuramente. Ele vai orar por algumas coisas parecidas com os discípulos ali. Ele vai orar nos versículos 20 a 23 por unidade também. Vocês acham que era importante isso para Jesus? Unidade?
Vejam, no versículo 20, não peço somente por estes, mas também para aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que falarem. Estes que vão crer, eles precisam também andar em unidade. Vejam o versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus queridos, a nossa unidade com Cristo é um testemunho para um mundo perdido. Nós estarmos unidos como irmãos, porque nós temos a mesma missão, temos a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. Essa unidade vai levar pessoas a entenderem que o Evangelho é verdadeiro, que é real, que é poderoso. É uma unidade de propósito em mente, é um amor mútuo, indescritível, é uma união constante e plena na missão de Deus. Então pense assim, pessoas de países diferentes, gostos de música diferente, talvez você goste de música sertanejo, talvez outro goste de música clássica. Eu espero que ninguém goste de música funk, porque não é nem música. Algumas pessoas estão casadas, outras pessoas têm filhos, diversas profissões, experiências, classe social diferente, times de futebol diferente. Pode até parecer que não temos nada em comum. Mas o que temos em comum é a coisa mais importante no céu e na terra. Nós que conhecemos a Jesus como Salvador, nós somos transformados pelo amor de Deus. E esse amor nos transforma ao ponto de que nós também podemos amar verdadeiramente uns aos outros. E Deus tem nos dado o seu Espírito para nos ajudar. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nos conduzindo. Nós desfrutamos como igreja do mesmo Espírito e isso nos une. Temos a mesma missão de fazer Jesus conhecido na terra. Temos o privilégio de compartilhar o amor de Jesus em palavra e em ação. Então, assim como Jesus e o Pai tinham unidade, também nós temos o compromisso de amar uns aos outros e demonstrar unidade. Jesus ora por nossa unidade. Ele diz no versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste. Jesus repete isso vez após vez, que a unidade e o nosso testemunho estão interligados. Se você está em conflito com outro irmão, se você está em conflito com outros crentes, saiba, meu querido, que o seu testemunho diante do mundo não é válido. Você tem um testemunho danificado. Mas quando você vive em unidade, você ama, assim como você tem sido amado por Deus. Jesus diz que assim o mundo conhecerá que tu me enviaste, eu também os enviei. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. E ele vai dizer que uma cidade não pode ser escondida quando ela está situada no alto do monte, certo? E naquela época nem tinha energia elétrica, né? Então, imagine só, hoje quando você está distante de uma cidade, você vê de longe, né? Quem viaja muito sabe como é que é. Você vê a luz da cidade assim no horizonte. Você sabe que está se aproximando. E naquela época eles tinham candeias, e cada casa tinha uma candeia. E mesmo com aquela pequena luz, quando as casas todas estavam com as candeias acesas, você podia ver de uma certa distância, porque a luz clareia nas trevas. Meus queridos, a luz que Deus tem nos dado precisa clarear no mundo ao nosso redor, mas isso só acontece quando nós amamos verdadeiramente, quando nós vivemos em unidade, quando nós colocamos de lado os nossos interesses e pensamos do próximo antes de nós mesmos, quando nós, de certa forma, sacrificamos aquilo que nós achamos o direito de pensar em prol do bem da maioria. Meu querido, isso é o que gera unidade. Jesus
ora por unidade. E para terminar, Jesus ora que não só aqueles discípulos, mas que nós também pudéssemos ver a glória de Deus. Versículos 24 e 26, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A oração de Jesus termina onde começa, né? Pela glória de Deus. Ele pede que Ele seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado. Ele orou para que os seus discípulos também pudessem glorificar a Deus, e agora ele termina dizendo: Pai, que eles conheçam a tua glória. Como se fossem os colchetes, assim, dos dois lados, acho que é colchete, né, que segura os livros, aparador de livro. Nos dois lados da oração e no meio da oração é o mesmo tema, a glória de Deus. Para que Jesus glorifique a Deus e para que seus discípulos glorifiquem a Deus. Jesus promete que Ele vai continuar a fazer Deus conhecido para nós. Vocês viram no final da oração? Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. A maravilha do Evangelho é que nós passamos a conhecer o Salvador, mas não para por aí, porque nós temos mentes limitadas, então por toda a eternidade nós vamos continuar a conhecer cada vez mais sobre quem Deus é. Ele se revela a nós. Essa é a maravilha de que não é um Deus tão distante que não se interessa, mas Ele se revelou a nós. Se revelou a nós na sua palavra, se revelou a nós na pessoa do seu Filho. Então, meu querido, que alegria é saber que buscando na palavra de Deus nós podemos cada vez mais conhecê-lo. A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo. Em conclusão, um teólogo e comentarista escreveu: se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim na sala ao lado, eu não teria medo de 1 milhão de inimigos. Se eu soubesse que Jesus estivesse ali orando por mim. Mas a distância não faz diferença nenhuma. Ele continua intercedendo por mim e por você. Hebreus 7, 25, novamente. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, meu querido, se você está aqui hoje à noite e você não conhece a Jesus Cristo, a palavra de Deus é clara, você precisa se arrepender do seu pecado e crer que Jesus Cristo é Salvador, que Ele morreu por você e que Ele lhe oferece vida eterna. E você que já é crente, essa oração nos mostra o compromisso que Jesus Cristo tem com a glória de Deus. Ele nos mostra o interesse que Deus tem, que Jesus tem por seus discípulos. Ele nos mostra o interesse que Jesus tem pela sua igreja, por aqueles que crerão. Então saiba que Jesus não é tão distante que não possa se interessar por nós, mas Ele é o sumo sacerdote que já passou por tudo que nós passamos. E Ele está intercedendo por você agora mesmo. Meus queridos, isso deve nos confortar, deve nos encorajar e deve nos ajudar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está intercedendo pelo nosso bem, nossa proteção, nossa santidade, nossa unidade e a missão da igreja. Isso deve nos despertar, nos encher de ousadia, sabendo que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Sua missão não falhará e sua obra em nós certamente se cumprirá. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, te damos graças por Jesus Cristo que veio ao mundo, a luz do mundo, que veio clarear nas trevas.
até focando nessa primeira vela hoje à noite que acendemos, ó Deus, lembrando da esperança que nós temos em Cristo. Pai, que esse tempo de advento não seja um tempo qualquer, mas que seja um tempo para as famílias se voltarem ao redor da palavra de Deus e vendo tudo que Jesus fez por nós ao vir ao mundo. Ó Pai, que isso possa encher os nossos corações de alegria e que neste advento, neste Natal, ó Deus, possamos buscar aquilo que é verdadeiro, que a essência dessa estação, ó Deus, seja Cristo e não materialismo, não as luzes, não todas essas outras coisas, mas que tudo isso, ó Deus, seja simplesmente algo que aponte para a verdadeira essência, para o centro dessa celebração que é Cristo, que veio ao mundo na forma de um bebê, humildemente, deixando de lado a sua glória para trazer salvação para nós. Pai, obrigado porque Cristo está hoje intercedendo por nós. Nos alegramos porque nós sabemos que a batalha vai ser difícil, mas que a vitória é certa. Nos alegramos porque Jesus vai concluir em nós a obra que começou. Nós nos alegramos porque um dia Ele voltará e por esse segundo advento nós antecipamos com grande alegria e grande esperança. Agora eu te peço, Pai, por aqueles que talvez não te conhecem como Salvador, que por meio da Tua palavra, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa remover as chagas dos olhos, que haja salvação em nosso meio, que pessoas possam crer verdadeiramente que Jesus é o único Salvador, que não há salvação, não há vida eterna em nenhum outro. Pai, nesses dias que a nossa igreja possa se manter firme, que possamos ser ousados ao proclamar a mensagem do Evangelho, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para glorificar o Teu santo nome. É no nome poderoso de Jesus Cristo que eu oro. Amém.